Olá amigo, você que está chegando a mais um vídeo do canal, depois de ver umas cenas tão tristes como as que a gente viu, desse acidente que acabou chocando mesmo a todos nós que acompanhamos a situação do Capitólio. E é triste de ver cenas como essas, inclusive os pêsames àqueles que perderam algum ente querido, mas é algo que se tornou assunto nos últimos dias, né? E talvez até mais chocante, mais assustador do que o próprio vídeo do acidente em si sejam essas imagens. Aqui não, né? Abrindo que é trincado tudo lá. Aqui é bloco, tá saindo lá. Aqui é pedação ali, vai cair. Pedaço vai cair. Gente, sai daí! saindo lá. Mano do céu. Vai cair. Vai. Esperar o time. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Chega a ser desesperador. Nós vemos imagens como essas que as pessoas avisando, chega a ser quase um minuto de vídeo, falando, olha, sai daí, sai porque vai cair. E dá uma angústia de ver as pessoas gritando e os outros ali, poxa, será que não estão vindo? Por que eles não saem? Por que não simplesmente saem? Daria tempo de poder se distanciar. E, na verdade, eu costumo pensar que ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes, pra gente que tá de fora, seria muito mais fácil, ou talvez houvesse a possibilidade deles ouvirem, sair, mas talvez a realidade ali fosse outra. A grande realidade é que, para aqueles que têm condições ainda de assistir um vídeo como esse, ou seja, que ainda tem mais algo a trilhar pela frente, o sentimento que fica é de tentar tirar experiências, tentar tirar coisas que possam vir a mudar a forma como nós pensamos, como nós enxergamos as coisas. Esse sentimento que nós temos de, muitas vezes, em situações em que podemos ouvir as pessoas falando, olha, você precisa mudar isso, isso aqui está errado, sai daí, sai dessa situação. E muitas vezes nós temos uma resistência a fugir de determinadas situações, circunstâncias, e continuamos insistindo. Às vezes em um trabalho, às vezes em um relacionamento, às vezes em algo que realmente não está dando certo, em algo que não está sendo bom. Porque nós achamos que nós precisamos ter resiliência nas coisas, que nós precisamos ser fortes, precisamos insistir, mas isso às vezes não é uma realidade. Às vezes a nossa realidade é outra. Eu, algum tempo atrás, assisti um vídeo da Isadora Pompeu falando justamente sobre algumas posturas que ela ia tomar em relação à sua carreira e vida pessoal. E no vídeo dela, ela fala algo que é muito interessante. Ela diz de maneira bem interessante que certas feridas não se curam com insistência, elas se curam com paciência. E talvez ela estivesse sendo mal vista, porque a impressão que dá é que está fugindo dos problemas, mas a realidade é que nós não precisamos encarar todas as coisas a ferro e fogo. Muitas vezes em situações como essa, em situações como a que a gente viu no Capitólio, fugir significa encontrar salvação. Fugir significa deixar para trás aquilo que te faz mal, deixar para trás aquilo que te adoece. E muitas vezes a gente tenta insistir em coisas que estão nos adoecendo, estão nos ferindo, estão nos machucando e que nós estamos tratando da maneira incorreta. A mensagem que fica de tudo isso que nós vimos, de toda essa tragédia e de todas essas situações em nosso mundo é que às vezes nós precisamos ter um pouco mais de paciência. Um pouco menos de insistência, um pouco mais de paciência, para entender qual determinado momento para se agir. E às vezes agir significa deixar para trás. Agir às vezes significa você deixar de lado aquilo que está te segurando, aquilo que está te prendendo. Ou correr mesmo, fugir de uma situação que pode te causar algum mal, que pode te prejudicar. Nós precisamos ter esse entendimento. Nem sempre encarar algo de frente, bater de frente e com toda a força, significa que você vai obter sucesso. Na verdade, para uma aplicação prática disso, se você é um motorista e está conduzindo o seu carro e vê alguém vindo de frente na contramão, por mais errado que outra pessoa esteja, se você não se desviar, você vai bater. E se você bater, você vai ser o prejudicado. É você que vai sofrer. Então nós precisamos ter esse entendimento de que nem tudo na vida se resolve encarando de frente. Às vezes é necessário fugir. E às vezes, para que essa fuga aconteça, para que sair dessa zona de risco aconteça, nós precisamos ouvir as vozes que estão ao nosso redor, nos alertando. Assim como nós vimos nos vídeos que acabamos de assistir. É necessário nós despertarmos.
E eu não poderia finalizar esse vídeo sem uma aplicação prática no texto da Bíblia. No livro de no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, diz assim: E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo aos ímpios. Olha só o que a Bíblia está falando. Fala sobre Noé, que teve a oportunidade, pela permissão de Deus, de pregar às pessoas e falar a respeito de uma tragédia que estava para acontecer. Mas as pessoas não deram ouvido. E o que aconteceu naquele tempo? Veio um dilúvio sobre a terra e consumiu toda a vida, deixando apenas Noé, sua família e os animais que estavam com ele na arca. Nós precisamos ser aqueles que estão prontos para poder anunciar os perigos ao redor, para que as pessoas possam se salvar, mas em muitos momentos também precisamos estar prontos para ser aqueles que estão aptos a ouvir os avisos de risco e fugir das situações de problema que podem nos acontecer. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu sei que se esse vídeo ele falou para o seu coração, se ele chegou a você de uma maneira que fez sentido e que realmente mudou algo em você, você não vai poupar esforços em compartilhar isso para outras pessoas, para que elas também possam ser alertadas e fugir das suas zonas de perigo e correr para o alto céus. Deus nos abençoe.